Pois então, entramos então na primeira parte, né, dessa sessão, ainda um pouco problematizando essas diferenças entre o tempo como manifesto numa estrutura gramatical como indicativo da presença ou ausência da enunciação, né, e aquilo que da experiência do tempo permite à narrativa, né, organizar um determinado modo de compreender ou experimentar, por exemplo, eventos como o da própria história, né? E esse é o tema que a gente vai desenvolver nessa próxima parte, né, da exposição sobre os jogos com o tempo, né? A maior, a maior explicitação da instância do discurso pela adoção dos modos do presente, o indicativo e o gerúndio, parece manifestar essa conexão entre temporalidades narrativas e temporalidades existenciais, mas ainda assim, a linguística do discurso ainda parece, por demais, presa, ancorada em um sentido puramente gramatical de sua representação e de sua manifestação, como se esta forma semântica dos tempos verbais não implicasse algum tipo de correlação entre o que o texto narrativo exprime como conceituação do tempo e o nível propriamente experiencial ou existencial em que o presente é assumido como parte de uma significação que se atribui através de uma inscrição das coisas ao tempo em que elas nos ocorrem. Ao estarmos diante de um acontecimento que se desenrola na plena continuidade do seu presente, o sentido do testemunho que reclama a instância da enunciação explícita, melhor, o sentido de testemunho que reclama a instância da enunciação explicita, para além da própria instância da enunciação, também uma certa relação entre diferentes sentidos dessa temporalidade, conforme se trate de narrá-la ou vivê-la. Aspecto este que as teorias do discurso e da enunciação narrativa, aquelas que examinamos na sessão anterior, pareceram ignorar de acordo com Paul Ricoeur. E nesse ponto eu me reporto a uma passagem do seu texto Jogos com o Tempo, na página 109. Deixa-me apenas aumentar um pouquinho, né, para a gente poder visualizar melhor, né, precisamente essa passagem que passo a destacar na minha leitura, né. Essa relação mimética entre o tempo do verbo e o tempo vivido não pode ser confinada ao discurso se, com os sucessores de Benveniste, interessamo-nos mais pelo papel do discurso na própria narrativa do que na oposição entre discurso e narrativa. Acaso poderiam fatos passados, reais ou imaginários, ser apresentados sem a intervenção de nenhum tipo de locutor na narrativa? Os acontecimentos podem simplesmente aparecer no horizonte da história sem que ninguém fale de modo algum? Mais abaixo, continua Paul Ricoeur, se for preciso discernir na própria narrativa entre a enunciação, o discurso no sentido de Benveniste, e o enunciado, a narrativa em Benveniste, o problema torna-se então duplo. De um lado, o problema das relações entre o tempo da enunciação e o tempo do enunciado. De outro, esse é o problema que nos interessa,
o problema da relação entre esses dois tempos e o tempo da vida ou da ação. E é precisamente essa diferença que nos interessa examinar agora, quando saltamos da dimensão gramatical da representação do tempo para aquela em que a expressão narrativa do tempo, de algum modo, nos reporta ou nos restitui a uma experiência, a uma existencialidade do tempo na nossa perspectiva de apreendê-lo, de compreendê-lo, por exemplo, na nossa vida cotidiana. Se as teorias do discurso trabalham, ou trabalharam, com força, a ideia de que os tempos verbais se prestam a elidir ou a explicitar as instâncias enunciativas que conduzem uma história, aspecto este que manifesta o discurso narrativo como certamente fundado em noções de uma focalização enunciativa, definida pelo trabalho da elocução ou da dicção da história, isso pode ter resultado na perda de foco sobre um dos aspectos mais importantes da manifestação desta voz na narrativa ou nas histórias, isto é, o fato de que os tempos verbais em que elas se exprimem acusam uma posição agora não mais da instância do discurso com a do lugar do sujeito que exprime e comanda a comunicação da história. Não mais a relação do discurso da narrativa com o narrador, mas aquela que situa o próprio tempo da enunciação do discurso numa estrutura antecedente da ordenação temporal. Estrutura esta que se constitui como condição da possibilidade própria do ato de narrar. Sem termos uma compreensão existencial do tempo, a narrativa não faz o menor sentido. Ela não representa nenhum tipo de acontecimento, porque o acontecimento é fundamentalmente para nós estruturado nessa dimensão existencial da nossa compreensão do tempo. Assim sendo, passado e presente não designam mais complexos de uma modalização verbal, como encarnações gramaticais da representação temporal, mas agora são perspectivas existenciais da temporalidade narrativa, pelas quais se exprime o modo específico de um discurso narrativo se localizar em face da tarefa de instaurar ou presentificar as ações que aparecerão para o horizonte de compreensão de um leitor ou de um espectador. Sem o preenchimento dessas condições, de uma relação com a existencialidade do tempo, o sentido compreensível da história representada narrativamente certamente nos escapará, pois ele não se encontra fundamentalmente nos sujeitos que actorializam-se na história. Não se encontra apenas na manifestação de personagens ou narradores, mas sobretudo no fato de que estas figuras do universo narrativo se inscrevem no tecido textual, em todas aquelas estruturas sintáticas e semânticas que examinamos no decorrer desse semestre e que constituem as funções da narratividade. Essas figuras se inscrevem em todo esse tecido textual a partir dos modos pelos quais essa presentificação dessas figuras, narradores e personagens, é sempre significada temporalmente. Portanto, na correlação com o aspecto existencialmente internalizado em cada um de nós da significação do tempo, a partir do modo como experimentamos essa temporalidade na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, na nossa compreensão sobre as atualidades históricas, sobre os eventos que nos impactam, sejam esses eventos da nossa vida privada, sejam esses eventos da história pública. Por exemplo, a maior explicitude
ou pessoalidade de uma voz narrativa é o momento mais evidente dessas diferenças entre perspectivas temporais, aquela do presente do narrador e aquela do passado dos eventos. Nesses termos, a distinção entre narrativa e discurso se manifesta agora num contexto em que se distingue fundamentalmente a coisa narrada, nos regimes próprios à pura transitividade da narrativa, e o ato de narrar, quando a voz enunciativa se torna mais explicitada. O recurso aos tempos verbais de nossas gramáticas manifesta essa distinção como separação entre o tempo narrado e o tempo do narrar. Noções estas que Gerard Genette, em seu capítulo sobre a ordem, em Discurso da Narrativa, e que Paul Ricoeur, em Jogos com o Tempo, ambos endereçam à fonte de uma poética morfológica na obra do teórico da literatura alemão Günther Müller. O tempo narrado é o Erzählzeit, o tempo do narrar é o Erzählzeit. Né? Há um tempo narrado e há um tempo do narrar. Há um tempo da coisa narrada e há um tempo implicado no próprio narrar. E essas dimensões temporais se reportam menos ao horizonte gramatical de sua representação e mais à dimensão existencialmente vivida do tempo por cada um de nós. Mais uma vez, o sentido em que os tempos e modos verbais instauram a distinção entre a enunciação narrativa e a transparência com a qual a história pode ser sentida ou compreendida, não são possivelmente apreensíveis fora do contexto em que o verbo e a ação se implicam agora na ordem temporal que instauram para a experiência e que transparece especialmente na relação do tempo narrado com o horizonte de um tempo de leitura, né? Com o modo como no plano da leitura eu posso compreender o tempo representado narrativamente. É nessas condições que a presentificação das ações numa história implica a distinção entre discurso e narrativa, como pautada pelos limites entre a construção poética da temporalidade da história e o modo como esta pode ser ressentida por suas implicações com o tempo do viver. Do ponto de vista de uma estruturação textual, Genette nos lembra, logo nas primeiras páginas do seu texto Ordem, que este fenômeno no qual a narrativa evoca um tempo do vivido, né, um tempo narrado, um tempo do narrado, necessita passar pela mediação que o tempo da leitura confere à compreensão das histórias. E é essa passagem, é com essa passagem que eu quero encerrar essa primeira parte da exposição. São as páginas 31 e 32 de Ordem. Né? Melhor dizendo, 32 e 33. Né? Vamos aumentar aqui para encontrar precisamente o lugar dessas passagens. Elas estão exatamente aqui. A narrativa literária escrita tem, quanto a esse ponto, um estatuto ainda mais difícil de precisar. Como a narrativa oral ou fílmica, não pode ser consumida, logo atualizada, senão num tempo que evidentemente é o da leitura. E ainda que a sucessividade dos seus elementos possa ser contradita por uma leitura caprichosa, repetitiva ou seletiva, não se pode sequer chegar a uma analexia perfeita.
Pode-se passar um filme ao contrário, imagem a imagem. Não se pode, sem que deixe de ser um texto, ler um texto ao contrário, letra a letra, nem mesmo palavra a palavra, nem sempre até frase a frase. Mais abaixo, continua Genet. Contudo, não se põe a questão de identificar o estatuto da narrativa escrita, literária ou não, ao da narrativa oral. Sua temporalidade é de alguma maneira condicional e instrumental, produzida, como todas as coisas, no tempo, existe no espaço e como espaço, e o tempo necessário para a consumir é aquele que é preciso para a percorrer ou atravessar, como uma estrada ou um campo. O texto narrativo, como qualquer outro texto, não tem outra temporalidade, vejam só, senão aquela que toma metonimicamente de empréstimo à sua própria leitura, né? Estamos então falando aqui de um outro tipo de experiência da temporalidade, de um outro tipo de dimensão temporal da manifestação da narrativa, né? Agora, um que é menos relativo, né, às condições pelas quais um narrador pode ser explicitado como instância condutora da história, mas agora, sim, um que é relativo a várias dimensões da nossa apreensão da história, começando pela ordem na qual estruturamos a apreensão do mundo cotidiano e do mundo histórico na nossa experiência direta do tempo, desses eventos. E, por outro lugar, o fato de que a narrativa organiza um certo princípio de ordem para a representação dessa dimensão da temporalidade, tendo como horizonte as nossas capacidades de leitura, de tal maneira que, como diz Genet, o texto narrativo não tem outra temporalidade senão aquela que toma de empréstimo a sua própria leitura. O ler, o tempo do ler ou o tempo do ver uma representação narrativa, né, é fundamentalmente aquele que caracteriza o modo de expressão das narrativas enquanto representação de acontecimentos, né? Como vamos entrar na questão da ordem, né, vamos examinar exatamente esse fenômeno curioso da ordem, que é o da anacronia temporal, né, e é através dele que vamos entender como a ordem na narrativa não corresponde, ou na verdade muitas vezes discorda dessa ordem na qual apreendemos os eventos narrativos sem deixar de significá-los corretamente. É esse conjunto de problemas, o da anacronia como princípio da ordem narrativa, que nós vamos examinar no vídeo a seguir. Até lá, então.